pessoal, tudo bem? Eu me chamo Briane Mourão, sou professora de matemática, né, como vocês bem sabem, e a gente está aqui finalizando a semana com as aulas para o sexto ano, pelo menos as aulas de matemática, na verdade, falando um pouquinho sobre essa evolução do pensamento lógico durante a semana, né? A gente falou no comecinho sobre fluxograma, como a gente faz para organizar o pensamento. Na aula passada, a gente falou sobre como resolver alguns problemas e quais são as etapas que a gente precisa para isso. E hoje a gente vai finalizar com um pontapé inicial de um conteúdo que parece difícil, mas a gente vai ver que é mais fácil do que parece, tá certo? Sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez à nossa aula, alunos e alunas, professores e professoras da rede. Hoje a gente vai contar com a participação da professora belíssima, do coração, a professora Vanessa. Antes que eu me esqueça, um cheiro para a Dona Maria das Graças mais uma vez, tá certo? A mãe da professora Vanessa, que vai estar me ajudando aqui no chat. Vou dar uma palavrinha para ela dizer olá para vocês. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, é com muita satisfação e alegria que eu estou aqui, participando da aula de matemática para aprender um pouquinho mais aí a disciplina de matemática com essa professora maravilhosa, queridíssima, Briane. Estou aqui atenta ao chat, certo? João, Maria, Thales já estão dando um bom dia aqui, já estão ligadinhos na aula. Vamos participar, né, gente? Porque é importantíssima a participação, que vocês interajam aqui, para que a gente possa construir um conhecimento bem legal aqui nessa troca. E vamos lá, boa aula para todo mundo. Olha, minha gente, se a gente passar amanhã todinha aqui nessa rasgação de seda, vai ser Vanessa, viu? Porque a gente se gosta muito. Para você ficar aqui e participar junto com a gente no chat, Billy vai me ajudar colocando aí na sua telinha o QR Code, para quem ainda não está logado no aplicativo, tá? Você direciona aí a câmera do seu celular, vai ser direcionado para a lojinha do seu app e vai fazer o download dele. E daí você vai verificar, de acordo com o seu tipo de sistema, né, Android ou iOS, qual dos dois que são mais convenientes aí. Fazendo o download, você vai acessar através da sua matrícula como login e a sua data de aniversário com 8 dígitos para a senha, tá certo? Então, verifica aí o processo e se junta com a gente para fazer uma aula massa, né? Hoje, quem está comigo aqui fazendo a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais é a querida Amanda, né, mais carinhosamente chamada de Amandita, está aqui com a gente. Ela estava fugida, viu, gente? Mas eu trouxe para ela ficar aqui traduzindo a aula de matemática, me ajudando um pouquinho, tá bom? O formato da nossa aula é digital, você assiste nesse momento ao vivo pela TV, mas também pode verificar depois pelo aplicativo, sem consumir dados da sua internet. Você consegue acessar o nosso canal no YouTube e verificar lá o repositório de aulas, gente. Principalmente essa semana, que a gente está falando de um conteúdo novo, né? Relativamente aí, começando com o fluxograma, que a gente já viu, mas intensificando um pouquinho. Então, é importante, se você perdeu as aulas anteriores, verificar lá no nosso canal no YouTube as aulas que a gente já viu essa semana para acompanhar a aula de hoje, tá certo? A gente já está aí com mais de 9.000 inscritos, então vai ser massa quando a gente chegar aí nos 10, né, gente? Estamos ansiando por isso, tá certo? Bom, pega aí o seu lápis e o seu caderno, a gente acabou de fazer essa parte introdutória da aula, né? Agora um pouquinho mais rápido. E aí a gente vai fazer uma revisão rápida do que a gente viu até agora e dar continuidade hoje, tá certo? Nas aulas passadas, o que foi que a gente viu? A gente começou a falar sobre algoritmo, né? E tirou dessa palavra o peso de ser alguma coisa somente no computador. A gente verificou que algoritmo é uma receita para a gente executar uma tarefa, para a gente fazer alguma coisa. E a gente já faz literalmente a receita, né? A maneira de preparar um prato, por exemplo, a gente tem que seguir uma determinada ordem. E aí a gente tem um algoritmo, né? Daí a gente começou a verificar ferramentas de organização desse algoritmo. Aí a gente chegou na parte mais técnica, né? Porém, a gente verificou que o fluxograma é uma ferramenta gráfica, né? Que auxilia a organização, mas pode ser feito com qualquer disciplina. Inclusive, a gente comentou aqui com a professora de português, Vivi, né? Essa semana eu estou cheia de participação especial, falando sobre como que a gente pode organizar os estudos e, de acordo com o tipo de palavra, por exemplo, que tem várias classificações, um mapa mental, um fluxograma ajuda você a organizar isso. Porém, no fluxograma, a gente tem algumas coisas mais específicas, que é quando a gente precisa tomar alguma atitude. Então, aí eu coloquei para vocês uma maneira da gente colocar a ordem desse fluxograma,
quais são os tipos de balõezinhos que a gente usa e o que esses balõezinhos querem dizer, né? A gente verificou aqui, ó, um tipo simples de fluxograma, colocando o início e fim para os balõezinhos que estão em cinza. As atitudes são os retângulos, né, as ações que a gente vai tomar. E toda vez que a gente precisa perguntar alguma coisa para atender uma condição ou atender outra condição, a gente vai utilizar o losango, né, para tomar uma decisão, tá? Então, esse fluxograma já é uma ferramenta onde a gente tem alguma coisa de fazer ou não fazer algo, tá certo? Aqui, por exemplo, eu coloquei para vocês um fluxograma sobre a possibilidade de dividir um número por 5. Então, vamos lá, a gente vai pensar num número natural qualquer e verificar as etapas para saber se dá ou não para dividir para 5. A gente vai pensar no número natural. O algarismo das unidades é 0, então o último algarismo é 0. Se não for, a gente vai verificar se ele é 5. Mas se o algarismo for 0, a gente já conclui que é divisível por 5, né? Aí, beleza. Se não for, a gente vai fazer a próxima verificação. Ó, o não puxa a próxima situação. O algarismo das unidades é o 5. Se for, então a gente conclui que é divisível por 5 o número. Agora, se não for nem 0, nem 5, então a gente já conclui que não dá para dividir. Veja que são coisas que a gente já vem trabalhando nas aulas anteriores e a gente utilizou o fluxograma para organizar esse pensamento, para dar algumas condições que você consiga verificar as etapas nessa ordem e daí a gente consegue concluir se uma coisa acontecer ou se não acontecer, qual é a classificação que a gente vai dar para isso, sendo ou não divisível por 5 nesse exemplo, certo? E aí a gente começa a perceber essa relação de organização de tarefas e o que os computadores fazem, né? A gente já viu que essa ideia de computar é calcular. Então, esse nome computacional, computador, vem desse tipo de atitude, de computar, de calcular alguma coisa, né? Daí a gente falou sobre pensamento computacional. E olha a grande novidade que eu estou trazendo hoje, é que o pensamento computacional é uma estratégia que permite resolver problemas de forma eficiente, criando soluções genéricas para problemas variados, pertencentes a uma mesma classe. Aí a professora colocou um enunciado bem grandão, mas basicamente o que foi que a gente comentou? Se a gente tem um número de 2 dígitos, né, para somar, 2 números de 2 dígitos para somar, a gente começa pelas unidades, depois, se esse número for maior do que 9, a gente coloca na próxima casinha, né, que é a dezena, e assim sucessivamente. Então, a gente está querendo fazer uma soma. Se esses números tiverem 3 dígitos cada um, o processo é o mesmo. A natureza do problema é a mesma, eu tenho que fazer uma soma. Porém, eu estou mudando o cenário. Então, se houver alguma mudança dentro desse caminho, vai ser uma mudança própria daquele problema, mas é da mesma natureza resolver a adição desse jeito. A gente começa a perceber que essa definição aqui coloca para a gente perceber como as coisas acontecem. Vou dar um exemplo. Você vai cozinhar na sua casa. Normalmente, as pessoas vão pegando os utensílios ao passo que vão cozinhando. Mas a ideia inicial é que você separe tudo, né? Que nem programa de TV que deixa tudo separadinho e já vá tendo a velocidade ali de executar o processo, o que facilita com que você realize aquela tarefa. Então, a ideia do pensamento computacional é esse, de você utilizar esse raciocínio para executar determinadas tarefas, tá certo? Professora, Oi, meu bem. João está com a dúvida aqui, falando que todo número, então, dividido por 5 e terminar, que todo número dividido por 5 termina em 0 ou em 5? Qualquer um. Agora tem que terminar somente nesses dois, ou em 0 ou em 5. Se terminar em qualquer outro valor, não divide de maneira exata por 5, perdão. A gente está falando de números naturais, tá? Se a gente tiver números, por exemplo, decimais, aí a gente já muda essa categoria, tá certo? Então, a gente está falando, por exemplo, que o 15 divide, mas o 13 não divide, porque termina em 3, beleza? Então, vamos lá, qualquer coisa pode perguntar, gente. Ó, a professora Vanessa está ali a posto, só colhendo as dúvidas de vocês. A gente falou também sobre o método de resolver o problema, e aí a gente verificou que o método POLI oferece 4 etapas. A etapa de compreender o que o problema diz, de planejar essa solução, de executar esse planejamento e de conferir se aquela resposta deu certinha mesmo. Daí, o que foi que a gente fez? A gente colocou aqui as etapas e o que a gente faz dentro dessas etapas, né? Na primeira, a gente vai destacar as informações.
Na segunda etapa, a gente vai verificar a ordem que essas operações vão acontecer. Na terceira etapa, a gente vai fazer os cálculos. E na última etapa, a gente vai conferir as respostas. Para finalizar esse processo, a gente obteve também os 4 pilares do pensamento computacional. Se o problema for muito grande, a gente pode decompor em problemas menorzinhos. Eu vou fazer uma receita, por exemplo, faz esse pedaço, reserva. Faz esse outro pedaço, reserva. Então, a gente está vendo que a receita é muito grande e eu preciso fazer etapas menores ali, resolvendo o problema devagarinho, tá? Reconhecer padrões, a gente fez isso falando um pouquinho sobre a soma, né? Então, ali tem um padrão de comportamento, como é que eu faço aquele tipo de atividade. A gente vai verificar a abstração, se a gente precisa considerar outros elementos. E aí a gente vai verificar a ordem. Qual é agora o algoritmo, a ordem que a gente vai utilizar para resolver esse problema, né? Quais são as etapas aí e as decisões que a gente vai ter para isso, tá certo? E falando sobre isso, parece que a gente está falando de palavras muito difíceis, né? Mas como eu falei, para lavar uma roupa, para fazer um bolo, para fazer o estudo, a gente realiza esses 4 pilares aí, essas 4 etapas, sem nem perceber. Porque tudo que a gente faz em relação a ter uma ordem para ser realizada, precisa ser nesse sentido, de verificar se existem tarefas menores para fazer. Meu problema é acordar e vir trabalhar, a gente falou sobre isso, né? Então, dentro desse processo, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso me higienizar, eu preciso tomar café, e aí a gente tem esses problemas sendo menorzinhos para compor a resolução do problema inteiro, que eu sair de casa e vim trabalhar. Dentro dessa etapa, tem várias coisas aí dentro que a gente vai fazendo, né? E aí a gente percebe que tudo que houver a necessidade de uma ordem chama a ideia da gente confeccionar um padrão, um algoritmo para resolver isso, certo? Para aplicar na matemática, a gente viu o exemplo aqui das 2 irmãs, né, nas aulas anteriores, que uma tinha 8 anos a mais que a outra. A idade de Maria e de Carla, sua irmã, somam 36 anos. Sabe-se que Maria tem 8 anos a mais que Carla. Quantos anos tem cada irmã? Então, a gente verificou que esse a mais ajudava nessa ideia de ter que subtrair primeiro o valor 8 e 36 menos 8 deu 28. Daí, a gente dividiu para 2, 28 dividido para 2 deu 14. Então, a gente começa a concluir que uma irmã, a Carla, tem 14 anos e Maria tem 8 a mais. 14 mais 8 deu 22. A última etapa da resolução de problema é conferir, né? Então, a gente vai somar o 22 mais o 14, chegamos no 36, que ele disse que era a soma no comecinho do problema. Veja que a gente está ali nesse processo de organizar as informações, planejar essa execução, né? Realizar o cálculo e no finalzinho a gente confere se aquilo ali realmente deu certinho. Olha aí, a gente já começando a perceber a aplicação da ideia do algoritmo no nosso dia a dia, certo? Pronto. Dei a introdução da aula, falei da revisão que a gente fez até agora. Deixa eu chamar a professora Vanessa para ela fazer os comentários e verificar se tem mais alguma coisa lá no chat. Por enquanto tá tudo ok aqui, viu? João tinha essa dúvida, mas já está ok e ninguém tem dúvida aqui por enquanto, viu, professora? Deixa eu lhe fazer uma pergunta, professora Vanessa. Dentro da ciência, dentro da sustentabilidade, quando a gente monta aquele tipo de pensamento, de repente reservar o lixo, de repente separar o lixo, existe alguma ordem, algum processo que acontece nesse formato? Sim, com certeza, né? Primeiro a separação, né? Começar, que a gente sempre fala nas aulas de sustentabilidade, que a gente não joga nada fora, né? A gente joga sempre, quando a gente joga e diz, vou jogar algo fora, a gente está jogando dentro do nosso planeta Terra, né? Que é a nossa grande moradia. Então, é interessante que a gente separe nosso lixo, nosso resíduo, né? Então, quando a gente utiliza ali uma garrafa plástica, de vidro ou material, a gente consiga separar o seco do molhado, pelo menos, e depois leve para a coleta seletiva para que esse resíduo seja reciclável e possa voltar novamente nesse ciclo, né? E a gente possa ajudar a nossa grande moradia, que é o planeta Terra. Olha, como a professora Vanessa falou já, e a gente já vai pensando na organização, né? Eu tenho ali um resíduo. Desse resíduo eu vou pensar, esse resíduo ele está seco ou ele está molhado? Então a gente já começa a perguntar
E aí a gente já separa em duas condições, para ver a maneira de fazer o descarte, a maneira de separar, de agrupar pelo menos nesse formato, né? E daí vai ser direcionado para o setor específico que dá o tratamento, seja para o lixo orgânico, né, para o resíduo orgânico, ou seja para o resíduo reciclável. Então, a professora Vanessa, sem nem perceber, já falou um algoritmo para a gente. E é isso que eu quero que vocês comecem a trabalhar. Quais são as situações do dia a dia que a gente começa pensando, ó, se eu fizer isso, eu vou chegar em tal situação. Se eu fizer aquele outro caminho, eu vou chegar em outra situação. E aí a gente começa a perceber que é muito da nossa decisão, né? O algoritmo traz essa noção. Como a gente está falando de matemática e de computação, eu deixei para vocês na aula passada para pensar um pouquinho sobre essa estrutura, né? Eu tenho certeza que mesmo sem as letras você consegue ler essa palavra que está aqui, não consegue não? Aqui a gente tem assim, ó, pensamento lógico. E aí, por que a gente fez a substituição? Vou contar uma novidade para vocês. O cérebro da gente, ele pensa mais rápido do que a gente lê. Ele pensa mais rápido do que a gente fala. Então, quando a gente olha para essa palavra, a gente associa aqui. A letra E tem um formato parecido com o número 3, por exemplo. Mas automaticamente a gente completa com essa ideia simétrica aí, né? O número 1, ele, principalmente quando não tem essa barrinha embaixo, né? Quando é um 1zinho escrito dessa maneira, a gente já associa ali com a letra I. E o número 0, a gente está associando com a letra O, justamente porque se parecem. O desenho da letra e o desenho do número se parecem. Então, o nosso cérebro completa a informação rapidinho. Pensa num cabo inteligente, é o cérebro da gente. Então, vê. Aqui eu trouxe para vocês um tipo de joguinho. Eu, quando era criança, gostava muito, jogava muito esse tipo de situação. E o joguinho aqui é trazer a professora Briane para pertinho do foguete, usando esse controle aqui, ó. A gente vai usar a parte de direção para o lado, para cima, para baixo, tá? E aí a gente vai ter que ver qual é a sequência que a gente precisa fazer para chegar ali no foguetinho, certo? Veja, eu estou no sentido de vocês, né? Para a direita, que vocês estão vendo a TV nesse sentido, para a direita. E aí a gente começa a perceber que eu posso fazer outros movimentos. Mas normalmente o joguinho tem a ideia do tempo. Então, se a minha intenção é chegar no foguetinho passando pela estrela, qual seria a sequência correta que a gente deveria fazer, a ordem correta dessa movimentação da bonequinha Briane aí para chegar no foguetinho? A gente vai ter que ir para a direita, para baixo, para a esquerda, para baixo e para a direita, né? Então, veja que a gente tem um objetivo a ser realizado e nesse objetivo eu preciso verificar qual é a ordem de passos que a gente vai ter que executar para chegar ali no finalzinho. Ó, então, seria para a direita, para baixo, para a esquerda, para baixo e para a direita de novo, né? Então, a gente teria essas direções aí para seguir e a gente conseguir executar essa tarefa. Aí você pensa assim, né, professora, joguei a minha vida inteira videogame e nunca ia imaginar que eu estava executando, porque pela parte da computação a gente já sabe que o programa, o joguinho tem todo o código ali por trás. Mas você, enquanto jogador, está fazendo naquele momento ali a execução de um código. Você está direcionando qual que é o movimento correto daquele bonequinho para atingir o objetivo que significa ganhar o jogo. Então, já comece pensando em você mesmo como um executor de um código, né? Você está fazendo aí a coisa acontecer, tá certo? Para ajudar a gente hoje, eu trouxe para vocês uma ferramenta que é gratuita, né, validada, a gente pode utilizar essa ferramenta sem problema nenhum, que é a code.org, tá certo? Você acessa lá, tem vários joguinhos, várias coisas. Hoje eu vou mostrar um pedacinho dessa ferramenta, que é bem legal, e como que ela pode ensinar a gente a programar por blocos. Inicialmente, a gente não vai falar muito de programação de computador, mas a gente vai utilizar essa noção para, juntando com a brincadeira, com o joguinho, você entender como é que funciona. Então, ó, para acessar o pedacinho que eu estou pensando aqui para mostrar para vocês, o que é que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui em alunos, onde tem a abelhinha, né? Vocês vão acessar através desse endereço, code.org, clicar aqui na abelhinha e vai fazer esse processo, ó. Depois que você clica ali em alunos, deixa carregar aqui um pouquinho, tá?
você vai acessar a parte de curso expresso, aqui, ó, dos 9 aos 18 anos, né? Vocês aí já estão chegando aí nos 12, 13 anos, mais ou menos. E vai rolar um pouquinho, pelo menos para o que eu quero mostrar a vocês hoje, para chegar na parte de condicionais. Olha aí nessa barrinha roxa, tá certo? E aí a gente vai verificar o joguinho do agricultor, ó, o while loops com o agricultor. Então, basicamente, a gente vai clicar nesse umzinho que tá aí. Pronto, agora tá paralisado, fica melhor, né, Billy? Paralisou aí um pouquinho, você vai rolar a página seguindo aqueles passos e clicar aí nesse umzinho, tá certo? A partir do momento que você clicar aí, vai aparecer uma mensagem para você, dizendo assim, ó, oi, eu sou um fazendeiro, eu preciso da sua ajuda para planificar o campo da minha fazenda, para que ela fique, né, para que ele fique pronto para a plantação. Mova a pilha de terra e utilize o bloco remover para fazer isso, para removê-la. E aí tem uma bonequinha com um controle na mão, que sou eu, já fazendo essa ideia da execução. Então, basicamente, a gente vai ter que verificar o quanto que esse fazendeiro vai precisar andar, a quantidade de terrinha que ele vai precisar remover. Veja que do lado da terrinha ali, ó, tem o número 1. Então, a gente começa a perceber, pode deixar grandão, Billy, aí, por favor? Então, a gente começa a perceber que ali pertinho do fazendeiro, ó, tem o númerozinho 1. Vai ficar mais claro para vocês observarem. Então, quando a gente começa a perceber esse tipo de relação, quando a gente começa a perceber o que é que eu preciso fazer, a gente já cria uma ordem na nossa cabeça. E agora a gente vai começar a fazer a execução disso. Olha o que é que ele está dizendo aqui, ó. A gente vai ter que caminhar para a frente algumas quantidades de quadradinhos e depois a gente vai ter que remover uma pazinha de terra. Tá vendo aí? Tem o númerozinho 1. Então, vê o que é que a gente pode fazer. Deixa eu falar aqui rapidinho com a professora Vanessa. Tudo certinho aí, professora? Tudo certinho. Posso continuar? Pode continuar. Então, vamos lá. Então, ó, qual é o caminho que a gente pode seguir? Lembra do joguinho que a gente fez agora há pouco? A gente tem que seguir aí um raciocínio de caminhar para a frente e remover uma pazinha de terra. Com esses botõezinhos que aparecem aqui, ó, no cantinho, nos blocos, tá vendo? No bloco tem, a gente pode avançar, a gente pode virar à direita, pode virar à esquerda, pode remover, que a gente vai ter que usar esse, né, de alguma maneira, e pode repetir determinadas etapas. Aí vamos ver aqui, ó, vou precisar avançar algumas vezes, 1, 2, 3, 4 vezes, porque tem 4 quadradinhos aí, e depois eu vou precisar tirar uma pazinha, já que ali tem o númerozinho 1. Professora Vanessa, a senhora está conseguindo acompanhar o raciocínio? Tudo Sim, certinho? Tudo certinho. O pessoal também está dizendo que está entendendo tudo. Ai, que ótimo. Também com essa professora maravilhosa, né? Não tem como não ter dúvida. Essa professora é um amor, né, gente? Então, vamos lá. A gente vai avançar aí 4 vezes e vai remover uma pazinha de terra. Aí, vamos executar essa programação que a gente fez e verificar qual é a mensagem que vai aparecer aí, ó. Tô dando já a resolução do primeiro problema para vocês, ó. A gente fez tudo certinho, a fazendeira conseguiu, só que a mensagem que apareceu ali foi dizendo assim, ó, você conseguiu. Agora, encontre o padrão em seu código e remova todos os blocos extras. Você só pode usar um desses blocos, que é o bloco avance. Aí a gente pensa assim, vê, se eu tenho ali um pedacinho que diz repita algumas vezes, ao invés de eu colocar várias vezes o mesmo bloco, eu posso colocar essa atitude dentro desse bloquinho da repetição e pedir que isso aconteça. Aqui a gente colocou 1, 2, 3, 4 vezes o bloquinho de avance, mas a própria situação aqui do comando diz que a gente só vai usar isso uma vez. Então, a gente pode repetir esse processo com esse outro bloquinho que pede exatamente essa situação de repetição. Olha como vai ficar agora, ó. Aqui a gente vai construir essa nova ideia e colocar como que a gente pode inserir esse bloco aqui nessa próxima atitude. A ideia é que ela avance 4 casas e para ela avançar 4 casas eu vou ter que colocar esse bloquinho rosa e mudar a quantidade de vezes que a gente vai repetir. Vamos ver qual é o próximo aí, ó. Coloquei o bloquinho rosa para que ele avance quantas vezes? 4 vezes, porque tem 4 quadradinhos para ele andar. E o último vai ser remover a pazinha de terra. Então, a gente já começa a perceber que ações que são repetitivas, dá para a gente usar esse raciocínio, ó.
Tadã! Pronto, agora a gente conseguiu e conseguiu do jeitinho certo. Vamos pensar agora sobre essa palavrinha do jeitinho certo. Se a gente pensa direitinho se tem certo ou errado, não tem, né? Porque o objetivo final foi concluído. Na primeira situação em que a gente usou os 4 bloquinhos de avance, a gente conseguiu o objetivo final, que era remover a pazinha. Porém, a gente tinha um outro bloquinho que ajudava que essa repetição fosse feita automaticamente. Então, ao invés da gente utilizar os 4 bloquinhos de avance juntos, a gente disse assim, olha, essa atitude pode ser repetida. Então, eu vou colocar aqui, repita isso, coloco essa atitude, que seria andar, e a última, que era feita de maneira diferente, era o remover. Por isso que a gente utilizou esse bloquinho aí do repita e facilitou a escrita do processo por blocos. E aí, gente, deu para entender? Bom, eu vou chegando aqui no finalzinho da aula, deixa eu passar a palavra à professora Vanessa para ela comentar aqui finalmente, né, verificar o chat e se despedir também. Que aula maravilhosa, hein, gente? O pessoal aqui, Maria disse que está entendendo tudinho, Thales também não tem dúvida. Também uma aula maravilhosa dessa não tem como a gente ficar com dúvida, né? Tudo bem explicadinho aí. E é interessante, né, aprender um pouquinho mais sobre matemática, que é uma disciplina aí que a gente pode usar no cotidiano, né? O tempo todo a gente está usando aí a matemática, desde comprar um pão a questões muito mais amplas, né, como, sei lá, investimentos financeiros, né, coisas muito maiores desse tipo. Eu agradeço aqui a participação na aula, um beijo bem grande aqui para os meninos e as meninas que participaram, certo? João, Maria, Thales, ó, beijo bem grande e até a próxima aula. Tchau, tchau. Minha gente, eu desconfio seriamente que essa professora Vanessa, ela se disfarça de professora de sustentabilidade, porque ela está sabendo das aplicações de matemática em tudo. Ó, gente, a aula de hoje foi para mostrar para você que essa ideia de computação, de pensamento computacional, de escrever um código de computador, não está longe do que a gente pode fazer, não. A gente vai aprendendo devagarinho, é claro. Mas, para ajudar você a aprender de maneira divertida, a plataforma que a gente apresentou aqui te ajuda a ter essa autonomia, a conseguir fazer esses desafios sozinhos. E aí você pode ir avançando, né? Você vai aprendendo. Fora aquela primeira etapa, né, aquele primeiro desafio, existem outros e a partir do momento que você precisa de uma ferramenta nova, tem um videozinho explicando, faz com que você execute um teste para depois você fazer a vera, como a gente diz, né, para fazer de verdade. E aí você vai treinando e evoluindo dentro da plataforma, certo? Então, a quem se interessar por esse primeiro momento, né, que a gente trouxe aqui a ideia da computação, vou ver se em outras aulas eu consigo trazer mais um pouquinho, porque é bem interessante de perceber que você pode aprender não necessariamente para ser um programador mais na frente de computador, mas para desenvolver o pensamento lógico, como a gente falou no comecinho da aula. Isso faz com que você tenha criatividade para resolver alguns problemas, que você consiga, de fato, pensar em outras soluções. E se você um dia quiser ter essa profissão, programar aí para computadores, aqui já tem uma ferramenta que te ajuda bastante, né? Como a gente falou anteriormente, ó, o pensamento computacional é uma estratégia que permite resolver problemas de forma eficiente, criando soluções genéricas para problemas variados, pertencentes a uma mesma classe. Então, lembra que está longe de ser somente computador, de ser somente códigos. A gente utiliza no nosso dia a dia e aqui eu juntei as duas coisas, trouxe o pensamento de acordo com aplicações em sustentabilidade, em português. Depois a gente começou a verificar a aplicação disso para resolver problemas matemáticos e no finalmente a gente conseguiu mostrar um pouquinho aqui da possibilidade de você trabalhar com computação, tá certo? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Qualquer coisa, deixem os comentários lá no chat, lá no YouTube, tá certo? Agradeço à professora Vanessa, a Amandita, Billy e Bia, a produção maravilhosa, por proporcionar essa aula massa, tá certo? A gente vai se ver na próxima. Até mais. Tchau, tchau.